Fala gurizada, sejam bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é sobre anti-inflamatórios não esteroidais. Bora pro vídeo. Então bora lá gurizada, para a gente entender o mecanismo de ação desses medicamentos, primeiro de tudo a gente tem que saber o que é inflamação. Se você não sabe, não estudou, tem um vídeo aqui no canal sobre, corre lá para entender. E depois disso a gente tem que sacar o que é o ácido araquidônico, beleza? Que é a primeira parte desse vídeo, então vamos entender o que é. Vamos partir do ponto de que se a gente vai usar um anti-inflamatório, a gente está numa situação de inflamação. E na inflamação a gente tem lesão celular, correto? E aí a gente ativa uma enzima celular. E qual é ela? É uma fosfolipase. E a gente chama ela de fosfolipase A2. Vamos abreviar por PLA2, beleza? Essa fosfolipase, como o nome já diz, quer dizer que ela vai lá e vai degradar alguns fosfolipídios. Isso vai gerar pra gente o ácido araquidônico, beleza? Vamos colocar ele aqui e abreviar como AA. Esse ácido ele vai servir como precursor para diversos mediadores inflamatórios, mas isso depende de qual enzima agir sobre ele. E a gente tem dois tipos. A gente tem a lipooxigenase, que a gente chama de LOX, ou a ciclooxigenase, que a gente chama de COX, beleza? E a COX ela ainda tem dois subtipos, a gente chama de COX-1 ou de COX-2, beleza? Vamos primeiro falar da via da lipooxigenase, da via LOX. Então vamos lá, a gente forma dois mediadores, e quais são eles? A gente tem a lipoxina e a gente tem os leucotrienos. Primeiro eu vou falar de todos os mediadores, depois do que eles fazem, fechou? Vamos lá para a via da COX, tá? A gente tem a COX-1 e COX-2, como eu bem falei para vocês. E é importante essa diferença porque a COX-2 ela é realmente mais inflamatória, ou seja, ela tem sua maior atividade no processo inflamatório. Enquanto a COX-1 ela é mais homeostática. O que isso quer dizer? Ela preza pelo equilíbrio do organismo. E ela é secretada naturalmente, não precisa de um processo inflamatório, beleza? Ela já está agindo em alguns órgãos, como por exemplo, os rins. Vamos colocar aqui do lado, ó. Os rins, no trato gastrointestinal, beleza? Isso, inclusive, justifica alguns efeitos adversos desses medicamentos. O que acontece? Independente de qual COX atua sobre o ácido araquidônico, a gente forma essencialmente dois tipos de mediadores, beleza? Vamos fazer aqui. A gente tem as prostaglandinas e os tromboxanos. Você tem que saber, principalmente, esses mediadores, as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Por que não as lipoxinas? Porque, na verdade, elas exercem um efeito anti-inflamatório, tá? Vamos começar por elas, já que elas são as mais diferentes. O que elas fazem? Elas inibem a adesão e a quimiotaxia de neutrófilos, beleza? Porque se você já sabe, já entendeu o processo inflamatório, você sabe que a gente tem a atração de vários leucócitos, certo? Células inflamatórias. E aí a lipoxina, ela vem e inibe a atração desses leucócitos, principalmente de neutrófilos. Então é muito importante. Agora a gente entra no contexto inflamatório. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos leucotrienos, beleza? Qual que é a ação deles? Ele tem algumas, tá? Ele exerce ação sobre os nossos pulmões, promovendo a broncoconstrição. Inclusive desses três, ele é o único que age aqui, tá? Outra coisa bastante interessante, ele também promove vasoconstrição, e isso é muito importante pra gente, beleza? Mas, dentre os anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem alguns medicamentos contra os leucotrienos, mas que não agem sobre as prostaglandinas e tromboxanos. Já vou até falar o nome do medicamento, que a gente já se livra dele, tá? Um exemplo é o antagonista do receptor de leucotrienos, e o mais conhecido é o montelukast, tá? Vamos colocar ele aqui, ó, montelukast. Então ele vem
e inibe a ligação do leucotrieno no seu receptor, beleza? Muito utilizado para casos de asma, por exemplo, onde a gente tem um aumento da expressão dos leucotrienos e piora a broncoconstrição nesses pacientes, tá? Mas, além disso, os leucotrienos eles também promovem vasodilatação e o aumento da permeabilidade, principalmente no início do processo inflamatório, beleza? Essas são as ações dos leucotrienos. Agora vamos lá para os tromboxanos, beleza? Os tromboxanos, eles também promovem vasoconstrição, mas aqui entra algo muito interessante neles. Eles promovem a agregação plaquetária. Olha aqui as nossas plaquetas. Aí você já sabe, elas começam a se agregar e tal, e formam um trombo. Aí a gente tem um problema, beleza? Então, os tromboxanos agem aqui. E as prostaglandinas, elas vão agir em todo o resto, tá? As prostaglandinas, elas promovem a ativação de nociceptores, causando dor, beleza? Além disso, elas vêm aqui no nosso hipotálamo e causam febre. Olha que interessante. Outra coisa que elas fazem, elas promovem a quimiotaxia, certo? Elas agem sim como um mediador quimiotático, olha que interessante. Além disso, elas também promovem o aumento da permeabilidade vascular e a vasodilatação, tá? Então elas são um pacote completo para o processo inflamatório. Por isso, inibir elas é bastante interessante. Por promoverem vasodilatação e aumento da permeabilidade, não vamos se restringir ao processo inflamatório. Por quê? Lembra que eu falei para vocês do processo homeostático? Então, em situações benéficas, fisiológicas, a gente precisa que chegue bastante sangue em determinados órgãos importantes, não é? Como os rins, como o nosso trato gastrointestinal. Com a vasodilatação, a gente promove uma perfusão melhor desses órgãos. E aí, quando a gente inibe elas, aí a gente promove os nossos efeitos adversos, certo? Que é o que a gente não gostaria que acontecesse. Mas enfim, vamos se ligar então como que os anti-inflamatórios não esteroidais vão agir aqui. Justamente, a gente tem vários exemplos, tá? Vamos puxar alguns então. A gente tem a aspirina, que eu vou chamar de AS, beleza? Mas aqui eu já vou falar um detalhe para vocês. A gente tem também o ibuprofeno, o diclofenaco, a nimesulida, entre muitos outros, tá? Mas aqui qual que é a diferença deles? Olha que interessante. O ibuprofeno e o diclofenaco, por exemplo, eles inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2. A nimesulida, ela exerce ação mais sobre a COX-2. E o AS, por que eu fiz um asterisco nele? Porque a gente tende a usar ele muito mais como um antiagregante plaquetário. Porque o seu efeito anti-inflamatório, ele é dose dependente. Então, em baixas doses, ele tende a ser apenas um antiagregante plaquetário, beleza? Usado em situações como infarto, enfim. E em altas doses, ele tem o seu efeito anti-inflamatório. Mas não é muito comum a gente utilizar, mas ele realmente pode ser utilizado para isso, beleza? Então tá. Como que eles vão agir aqui? Como que esses medicamentos agem no ácido araquidônico? Eles são inibidores da COX, né, da ciclooxigenase. E você já viu que eles podem inibir as duas ou uma só, serem mais específicos, né? Então, esses fármacos vêm aqui e inibem essa enzima, consequentemente diminuindo os níveis de prostaglandinas e de tromboxanos. E aí a gente cessa a dor do paciente, a gente diminui a quimiotaxia de neutrófilos, correto? A gente cessa essa vasodilatação, o aumento da permeabilidade. Lembra que na inflamação isso daqui está causando pra gente o edema, não é mesmo? Permitindo o extravasamento de proteínas, né? Tá deixando a região mais quente, mais sensível, mais vermelha. Então, agindo sobre isso, a gente cessa o processo inflamatório. E, claro, alguns medicamentos, tá? Por que eu citei a febre? Porque as prostaglandinas, elas causam febre realmente lá no hipotálamo. Mas não é necessariamente com anti-inflamatórios que a gente cessa a febre. A gente tem os antitérmicos, como por exemplo dipirona,
paracetamol, eles também agem nessa enzima, mas eles têm um efeito mais direcionado, por exemplo, para analgesia, para febre. Mas é interessante você saber que eles também agem nessa via aqui. Fechou? Então tá, gurizada, espero ter esclarecido esse assunto para vocês. Se restou alguma dúvida, deixa nos comentários, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e até a próxima. Valeu!